Olá, pessoal. Estamos começando mais uma aula de filosofia, essa aula voltada para as terceiras séries do ensino médio, mas é uma aula para todos aqueles que apreciam filosofia, que gostam do conhecimento. Então, essa aula vai nos fazer pensar sobre o nosso compromisso com a humanidade, compromisso com o nosso bairro, o local em que nós moramos. E o tema de hoje, será que conhecemos bem o lugar onde moramos? Então, para nós pensarmos mesmo sobre essa situação. Essa aula tem como habilidade reconhecer o caráter insatisfatório, ingênuo, mesmo ideológico, de certas explicações, normalmente aceitas pelo senso comum, problema da desigualdade, que nós trabalhamos bastante isso com o Rousseau e outros pensadores aqui, o Platão e vários outros pensadores. Bom, olha só. Então, pensando um pouquinho sobre o nosso bairro, como que nós podemos fazer com que ele seja melhor? A nossa vida, na verdade, de um certo modo, nós podemos modelá-la do modo em que nós achamos conveniente. Mas para isso, lógico, precisamos de ideias, precisamos, na verdade, de pessoas que possam cooperar com isso. Então, essa aula é um pouquinho de sociologia também, porque pensa o social mesmo, pensa a humanidade. Então, no primeiro momento, eu queria trazer para vocês a ideia do eu e os outros. Ele já fazendo uma reflexão sobre isso. Será que nós conseguimos nascer, crescer e viver uma vida sozinhos? Será que nós conseguimos viver sozinhos? Bom, há pessoas que se isolam do mundo, até exemplo de pessoas que nasceram em florestas, em locais distantes, mas olha só, uma vida talvez, nós precisamos de pessoas. Até para estarmos aqui agora, precisamos de muitas pessoas ao nosso lado, que trabalham, nós trabalhamos, mas também trabalhem para que nós possamos existir, certo? Bom, é só pensar aqui o alimento que nós comemos, as roupas que nós vestimos. Então, tudo isso, na verdade, envolve uma gama muito grande de pessoas. Então, nunca estamos sozinhos na humanidade. Bom, então, dependemos de outras pessoas, dependemos de certas situações. Então, viver em sociedade é coexistir, é estar sempre unido a outras pessoas que pensam como nós, mas também que fazem coisas diferentes de nós, certo? Bom, e aí, vou ler para vocês, mas acho que é importante isso. Vemos uma sociedade em cada qual desempenha uma função. A sociedade está dividida em vários setores, como a família, a escola, o bairro. E na família ocupamos o lugar, tal, ocupamos o nosso espaço na sociedade. E também desempenhamos um papel. Vocês, alunos das terceiras séries, já devem estar pensando, puxa, mas o que eu vou fazer na sociedade? Qual será o meu papel social? Será que eu vou conseguir colocar em prática o grande sonho que eu tenho, tal, fazer uma universidade, ou exercer um trabalho legal, tal? Então, de um certo modo, nós estamos ligados ao viver social. Precisamos, na verdade, pensar sempre em como agir no mundo. E aí, olha só, o agir depende sempre de o que eu vou fazer para o outro, ou para os outros. Então, essa é uma colocação importante. Olha só. Você pode atuar no mundo que vive, na família, na escola, na comunidade, para tornar um lugar melhor, mais justo, mais fraterno. E existem várias formas de você fazer isso. Pode ser fazer um trabalho voluntário, pode ser uma luta por seus direitos, pode ser em alguma instituição, participar da vida política, ou seja, nós não podemos apenas viver por viver. Vamos lembrar um pouquinho de Platão, e na época de Platão, Sócrates ali, a vida era social, a vida você vivia para a democracia, você vivia numa sociedade. E hoje perdeu-se muito isso, essa ideia de que a sociedade não discute mais seus interesses, mas nós temos que resgatar isso, resgatar essa possibilidade de fazer e fazer diferente, certo? Então, é preciso projetar-se, até mesmo arriscar-se diante de tantas opções para fazer algum tipo de diferença. Nós não podemos viver do mesmo jeito sempre, fazendo as mesmas coisas, mas devemos ser curiosos e ir além do nosso mundo, do mundo conhecido. Se os lugares ainda não foram ocupados por sujeitos periféricos, então chegou a hora de buscarmos direito de estarmos nesses espaços, seja uma universidade, seja um emprego, seja uma grande empresa, seja também nos esportes, nas artes, ou seja, precisamos mostrar a nossa cara para a humanidade, certo? Bom, e aí eu trouxe aqui a Constituição, o artigo 5º, que é muito conhecido, e aí para pensarmos isso, olha só, o artigo 5º diz, todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes do país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade e à segurança e à propriedade. Então, olha só, aqui a lei
lógico, há controvérsias, nós vimos também que isso não é aplicado de forma correta na sociedade, mas a lei é bem clara, olha só, todos somos iguais e todos podemos ocupar todos os espaços. O Brasil é um país que permite isso. Então, você deve, na verdade, se você não está contente com o modo como nós estamos vivendo, nós temos que lutar para isso e fazer diferente, ou seja, fazer com que esse artigo, pelo menos, seja cumprido na sociedade. Então, vai pensando aí, olha só, como que você pode atuar na sociedade? Por exemplo, o direito à vida não é respeitado? Como que eu posso fazer com que isso realmente aconteça, certo? Cobrando representantes políticos, será que seria o caminho? Será que eu e a minha comunidade podemos nos unir numa ONG para lutar por isso, certo? Então, essa que é a ideia, na verdade, pensar sobre isso. E aí, olha só, o Brasil é um país marcado por desigualdades sociais, econômicas, regionais, etárias, educacionais. Ou seja, pessoal, nós temos um país complicado, porque há pessoas muito ricas, com muito dinheiro, e outras vivendo em situações de miséria. Pessoas que, nesse momento, ainda não se alimentaram, vivendo de doações e, às vezes, sofrendo maus tratos. Olha só, então, nós precisamos, na verdade, lutar para que isso não aconteça na sociedade, para que isso não seja a realidade do nosso país. Infelizmente, ainda o Brasil é um país que carrega ainda traços da escravidão que ocorreu aqui em nosso país. O Brasil foi um dos últimos, na verdade, países a abolir a escravidão, e isso não foi apagado. É comum nós observarmos que o negro não ocupou seu espaço na sociedade, não existe uma verdadeira igualdade na sociedade, a lei de cotas, ela existe, mas ela é desrespeitada, ela não é aceita comumente pela sociedade, os trabalhos também, os empregos não são iguais para todos, e há uma desigualdade tanto de raça quanto de gênero em nosso país. Então, nós temos que combater isso, nós temos que lutar. Isso não é possível numa sociedade. E a única forma olha só, é criarmos o quê? Criarmos uma união, pessoas unidas que possam fazer a diferença, possam fazer com que a sociedade seja o melhor. Transversalmente a essas permeado potências, potencializando seus mecanismos de exclusão, estão as desigualdades de gênero e raça, que eu falei para vocês. E aqui, olha só, é importante aqui, apesar da igualdade formal presente na letra da lei e da importância inquestionável, é na vivência cotidiana que a ideologia que reforça iniquidades de gênero e raça é mais explicitamente percebida. Ou seja, por isso que a gente fala, não, o racismo acabou, não, a questão de gênero, hoje todo mundo tem direitos iguais. Não é verdade, isso não é verdade. Infelizmente, ainda a sociedade não conseguiu encontrar o seu espaço. E é comum, até mesmo na escola, ainda encontrar situações de racismo, situação de discriminação. Então, isso é impensável, mas ainda existe na sociedade. Nas relações sociais, nos trabalhos, nas famílias, olha só. Então, estão presentes essas separações. Somente quando a igualdade formal se traduzir em igualdade real, e aí, olha só, uma verdadeira justiça mesmo, uma equidade de fato, olha só, podemos orgulhar da consolidação da nossa democracia. Então, pessoal, se nós pensarmos aqui, não dá para nós falarmos assim, o Brasil melhorou, o Brasil hoje é melhor. Não, ainda existem injustiças. E olha só, é isso que nós não podemos permitir. Por isso eu trouxe a imagem aqui. O Brasil mostra a sua cara. Precisamos mostrar, de fato, o que nós somos capazes e como que nós podemos fazer o mundo um lugar melhor. E agora chegou a hora de você participar disso. Olha só. Essa aula, então, nós trouxemos a ideia do Brasil, que nós vivemos numa vida social, nós não vivemos sozinhos. Nós vimos que o Brasil, a lei diz que existe igualdade, mas na prática isso não acontece, e que nós temos que arregaçar as mangas e lutar por igualdade, por justiça, certo? Bom, então, as atividades dessa semana, olha só. A primeira, justifique suas respostas. Eu não quero que você coloque sim ou não, mas eu quero que vocês pensem um pouquinho. Olha só. O fato de algumas pessoas viverem em periferias de grandes cidades, aí você que está nos assistindo de grandes centros, como São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte. Então, olha só. Será que limita a opção de escolher papéis diferentes na sociedade? Então, por exemplo, vou dar um exemplo aí. Uma pessoa que nasce numa favela, e aí com condições reduzidas de sobrevivência, será que ela é impedida de ocupar seu papel na sociedade?
Olha só. Então, e já adianto para vocês, isso não é possível. Não, não, não. Todos nós podemos ocupar. Lógico que a desigualdade irá contribuir para que essa pessoa não consiga ter as mesmas oportunidades. Eu fico sempre muito contente quando eu vejo meus alunos são todos de escola pública e conseguem lutar, conseguem conquistar seu espaço, conseguem fazer uma universidade pública. Isso era para todos, isso deveria ser universal em nosso país. Mas, infelizmente, até mesmo muitos que começam a estudar acabam não concluindo os estudos por questões financeiras mesmo. Então, olha só, pessoal, nós devemos lutar por essa igualdade. E aí, olha só, pensando um pouquinho, quais universidades você conhece? Você conhece alguma universidade? Se não conhece, é o caminho, procure conhecê-las, as universidades públicas, é seu espaço, é o local de luta, você vai estudar e você vai, olha só, se formar para ser uma pessoa melhor na sociedade, para atuar na sociedade. Uma outra questão, quais museus de sua cidade você conhece? Bom, então olha só, tem muitas pessoas que nunca saíram de casa, que nunca viram nada, não conhecem a história do seu município. Então, é importante que você conheça a sua história, conheça a luta. Se no seu bairro tem um museu, olha só, trabalhe com ele, olha só, colabore para que outras pessoas possam conhecê-lo também. Então, isso é fundamental. Quais bibliotecas você conhece? Os livros cada vez mais em defasagem na sociedade, as pessoas leem pouco na sociedade, então devemos lutar para termos o acesso aos livros, trazer conhecimento. Então, olha um caminho aí para você fazer. Se não tem biblioteca no seu bairro, que tal fazer uma biblioteca no seu bairro? Certo? Bom, quais teatros você conhece? Então, infelizmente, muitas pessoas nunca foram no teatro, nunca assistiram uma peça teatral. Então, olha só, precisamos lutar para que isso tenha também na sociedade. E a última, o que impede uma pessoa que mora na periferia de estar nesses espaços? E aí, olha só, pessoal, as coisas existem, mas será que todos conseguem ter acesso a esses mecanismos da sociedade? Bom, olha só, se não tem, como lutar para que isso aconteça? Então, essa foi a nossa aula. Eu espero que tenha ajudado vocês. Qualquer dúvida, estou sempre à disposição. Você que nos está assistindo pelo YouTube, curta nosso vídeo, se inscreva no nosso canal. E nós voltamos daqui 15 dias com novas aulas. Um grande abraço e até a próxima.